problema, volte aqui, porque é muito bom ter a sua presença aí presencialmente. É muito melhor. E hoje eu queria falar sobre esse tema, queria que passasse o primeiro slide aí para mim. O tema da reflexão dessa noite é: Jesus não faz o óbvio. Jesus não faz o óbvio. O que é óbvio? É a gente esperar alguma coisa. O óbvio é quando a gente espera e a gente tem uma expectativa sobre algumas coisas. Não é verdade? A gente começa a namorar assim. Qual que é a expectativa das pessoas quando que sai esse casamento aí? É ou não é verdade? Né? E fica aquela pressão para a gente começar a já falar em casamento. Às vezes na primeira, eu gosto às vezes assim, quando alguma ovelha minha vem falar assim: pastor, eu estou namorando, a primeira pergunta que eu faço é assim: qual que vai ser a cor do tapete? E a pessoa assusta: mas como assim a cor do tapete? É a cor do tapete que vai usar no dia do seu casamento. Não, pastor, mas está muito cedo ainda. Eu falo: ó, usa esse tempo de namoro para você já ir se estruturando para o casamento. E aí, a hora que a gente junta as escovas, qual que é a expectativa das pessoas? Filhos, isso mesmo. A expectativa é que a gente tenha filhos. Quantos filhos você vai ter, Bernardo? 5. Beleza, isso aí. 5 filhos mesmo. É facinho criar filho. Você fica tranquilo. Não dá trabalho. O dos outros. Porque os nossos sempre dão. Tá? Mas Jesus, ele não faz o óbvio. Às vezes a gente pede as coisas para Jesus. E Jesus, ele vai trabalhando e transformando na nossa vida de uma maneira diferente. Quer ver uma pergunta que nós fazemos constantemente? Vai para o próximo slide aqui para mim, por favor. Uma pergunta que talvez você já tenha feito. Essa pergunta para Jesus, para Deus, por quê? Deus, por que que o Senhor permitiu que isso acontecesse na minha vida? Deus, por que que o Senhor permitiu que isso acontecesse na minha casa? Por que que o Senhor permitiu que uma enfermidade entrasse na minha casa? Por que que o Senhor permitiu que uma crise fosse instalada no meu coração, nas minhas emoções? Deus, eu orei, eu jejuei, eu fiz campanha na igreja, eu fui atrás, eu dei um dízimo maior ainda naquele mês. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui um homem fiel, eu fui uma mulher fiel. Deus, por que que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Você já fez essa oração? Você já fez esse questionamento para Deus? Sabe, eu diria que não é, na minha experiência, na minha dinâmica pastoral, essa pergunta é uma pergunta recorrente no coração de muitos homens e de muitas mulheres. Homens, inclusive, homens de Deus, mulheres de Deus, líderes na nossa igreja. Muitas vezes nós questionamos Deus e esses questionamentos, ainda bem que Deus, ele acolhe os nossos questionamentos, mas eu queria dizer para você nessa noite que Deus, ele tem um propósito para você na sua vida. Deus, ele tem um propósito e muitas vezes a gente pede e para nós parece ser óbvio aquilo lá. Mas Deus, ele tem um outro plano para mim e para você. Qual é o plano de Deus nessa noite? Eu queria ler uma passagem lá no livro de Marcos com você, vai ser projetado aqui. Marcos, capítulo 5, versículo, a partir do verso 21. Aê, obrigado. Diz assim: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira-mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Para por aqui. Chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Quem era o dirigente da sinagoga? O dirigente da sinagoga era um homem responsável por organizar todo o trabalho religioso na época de Jesus. Não era só o homem que pregava, mas era um homem que ficava, o dirigente da sinagoga era o mais alto cargo religioso na sinagoga que alguém poderia ter. Era um homem responsável por organizar todas as equipes, as escalas daqueles que estariam servindo no ensino, as outras escalas, os dias das reuniões, como que seria a dinâmica dos encontros. E esse texto aqui que nós lemos, o que que nos apresenta? Um homem desesperado. Chegou ali um dos dirigentes da sinagoga. Vamos retomar lá a leitura lá em Marcos capítulo 5, versículo 22. Vendo Jesus, prostrou-se
aos seus pés. Ele implorou, um homem implorando insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Olha aqui, o primeiro movimento, um homem, um pai pede Jesus, um homem implorando: Jesus, a minha filha está morrendo. O que Jesus faz? Jesus foi com ele. E aí diz, uma grande multidão seguia Jesus, uma grande multidão comprimia Jesus. Vamos para o próximo slide. Vamos lá? O próximo? Isso, estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E imediatamente cessou a sua hemorragia e sentiu o seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Vamos para o próximo? No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Respondeu aos seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao seu redor e ainda pergunta: quem tocou a mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Vamos para o próximo? Enquanto isso, Jesus estava falando. Chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Lembra quem é Jairo? Quem é o dirigente da sinagoga? E diz assim: sua filha morreu. Disseram eles: não precisa mais o mestre. E não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, que é Jairo: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo. Deixou toda a multidão para trás, senão Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Isso. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir dele. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança, os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. E imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou e começou a andar. E isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Ok. Esse é um texto que talvez você já cansou de ler ele e cansou de ouvir alguma reflexão, algum vídeo, alguma música, mas duas situações aqui me chamam a atenção. A primeira é um pai desesperado, a sua filha está morrendo. A gente não sabe qual que é a enfermidade dessa filha. Você já teve? Quem aqui é pai hoje? Quando o filho fica doente, como que a gente fica, gente? É estarrecedor, não é verdade? Pode ser filho novo, pode ser filho velho. Quando a gente vê um filho se remoendo de dor, o que acontece com a gente? A gente sofre mais do que o filho muitas vezes, né? Eu me lembro uma vez, a Júlia era pequena, a Júlia caiu, machucou o braço, ficou o dia inteiro reclamando da dor no braço, e a gente foi lá para o hospital aqui em Campinas, né, à noite, avançando a madrugada, e eu morrendo de dó dela, morrendo de medo que tivesse quebrado o braço. No final ela precisou enfaixar o braço, mas depois de um momento eu lembro assim que meu coração da Luísa assim apertado com ela, né, e ela brincando lá com o braço, sem poder mexer muito o braço, mas correndo no hospital, né. Mas a verdade é que quando a gente é pai, na hora que a gente fala assim, vamos para o hospital, gente, parece que, eu não sei se é só comigo, mas parece que naquele momento todo semáforo quer ficar vermelho. É ou não é verdade?
Parece que naquele momento sempre tem um abençoado que está conhecendo a cidade, que está andando bem devagarzinho, com o braço para fora, assim, infringindo a legislação de trânsito, fica olhando para os cantos, né? Vai olhando bem devagarzinho, tem a lombada, ele para, assim, passa devagar. Se algum pedestre, assim, respirou para ameaçar atravessar a rua, pisa no freio na nossa frente. Não sei se é só comigo que acontece isso. Mas é verdade que quando a gente é pai, a gente tem pressa. A gente tem pressa. A gente pode ficar, às vezes, o dia inteiro lá esperando para nós sermos atendidos no hospital. Ah, mas quando é um filho nosso. Escuta aqui, faz 12 horas que eu estou aqui nessa recepção esperando atendimento. Já passou 50 pessoas na minha frente. A pessoa, faz 5 minutos que você chegou aqui na recepção. Porque o tempo nosso é outra dimensão quando a gente está olhando para os nossos. E aqui a gente vê nesse texto aqui um homem cheio de pressa. Mas ele tem uma justificativa. Qual é a justificativa dele? Minha filha está morrendo. Eu falo que, como pastor, eu tenho o privilégio de estar com as pessoas nos melhores momentos da sua vida, mas nos momentos de dor. Nesses 10 anos que eu estou na caminhada pastoral, já tive a alegria de fazer muitos batismos, profissões de fé, muitos casamentos. Mas tem uma coisa que sempre mexe comigo, é quando eu participo de um ofício fúnebre. Eu me lembro que na primeira igreja que eu pastoreei, um dos momentos mais difíceis para mim foi fazer o ofício fúnebre de uma criança, 3 meses. O que falar para uma família? O que falar para alguém? Eu sempre faço uma projeção do como seria a minha vida se eu estivesse no lugar daquela pessoa. Eu brigo com as minhas filhas, provoco elas. É verdade que quando elas ficam 5 dias na casa dos meus pais, a minha casa ela fica 5 vezes maior. Não tem para quem eu ficar provocando, não tem com quem eu ficar brincando, brigando. Até das brigas a gente sente falta, não é verdade? Até das murmurações, das reclamações. E aqui um pai, e a gente sabe que essa menina ela tinha 12 anos de idade, o pai está desesperado. Sua filha está... A gente olha, eu comentei aqui do meu pai, a gente olha para as pessoas mais velhas, conforme eu vou ficando mais velho também, a gente vai vendo que essas oportunidades vão passando, vão diminuindo, né? Sei que meu tempo de convívio com meu pai, conforme os anos vão passando, vai diminuindo. E a nossa expectativa é o quê? Os velhos vão morrendo, né? E a gente vai cuidando dos nossos pais. Não é natural, eu diria, nós enterrarmos um filho. Não é natural. Uma vez em Campinas morreu filho de um amigo meu. Ele falou assim, Tiago, como se alguém estivesse cortando um pedaço do seu braço. A dor que eu sinto é indescritível. Eu não fui feito, eu não fui preparado, ele me disse, para enterrar o meu filho. Eu esperava que ele é quem fosse me enterrar. E aqui a gente vê um alto líder, um líder religioso, desesperado. A minha filha está morta. A minha filha está morta. A minha filha está morta. Mas é interessante. O
O que o texto diz? Jesus foi com ele. Mas Jesus, aonde ele ia, você já sabe, né? Ele causava sempre confusão. Ontem, dia dos pais, hoje, dia dos pais, o que o bom brasileiro faz? Quando que ele deixa para comprar o presente do dia dos pais? Hã? Que dia que o brasileiro deixa para comprar o presente? Sempre na véspera, não é assim? Não tem graça, a gente tem que ir naquela hora que a loja está fechando ainda. A hora que falta meia horinha para a loja fechar, esse é o melhor horário para você comprar, não é assim? No Natal é assim, no Dia das Mães é assim, no Dia dos Pais é assim, Dia dos Namorados é assim. Toda festa, né, toda data festiva, a gente deixa sempre a maioria para comprar no dia anterior. E eu sou um brasileiro, gente. Que dia que eu comprei o presente do meu pai? Hã? Que dia que vocês acham que eu comprei? Segunda-feira passada? Claro que não. Vai que Jesus volta antes, né? Vou comprar o presente em vão? Deixei para comprar antes. Ontem, né? Comprei ontem. Na loja lá, disse assim, aí, tá muito corrido hoje? A moça falou assim, ó, desde a hora que abriu. Era umas 2 da tarde a hora que eu fui. Falou assim, eu não consegui parar ainda. Nem almoçar, eu almocei ainda. Aonde Jesus ia, estava congestionamento de pessoas. Esse texto aqui de Jesus, ele está atravessando o mar da Galileia. Você está habituado com o contexto bíblico. O mar da Galileia, na verdade, é uma grande lagoa de 18 quilômetros. E ele estava em Guedara. Né? Em Guedara foi onde ele expulsou os demônios daquele gadareno, daquele jovem, e os porcos caíram de um precipício. E Jesus, então, ele vem para o mar da Galileia novamente com seus discípulos, ele volta para Cafarnaum, que é a cidade onde Jesus morava. Nesse mar de Guedara, é o mar onde Jesus mais ensinou os seus discípulos. O que ele fazia? Esse mar, essa grande lago de 18 quilômetros, é onde o ministério de Jesus praticamente se deu nessa região. Jesus e os seus discípulos várias vezes atravessaram de barco. Sempre quando você vê na Bíblia e foram para o outro lado do mar, é no mar de Guedara. É nessa lagoa que os discípulos pescavam. Eles tinham a sua fonte de sobrevivência. E Jesus, ele chega em Cafarnaum. Jesus, ele chega em Cafarnaum, sua cidade. Sempre quando eu confesso para você que quando eu olhei esse texto, às vezes a gente lendo o texto, a gente não tem a dimensão do tamanho da onde Jesus andava e o que acontecia com as pessoas. Cafarnaum era uma das maiores cidades da região, né? Cerca de 30 mil pessoas moravam em Cafarnaum. Mas Jesus, ele chega no porto e quando ele desce do barco, uma grande multidão esperava Jesus. E além dessa grande multidão, um pai desesperado. Jesus, minha filha, está. Eu queria que você olhasse aqui, próximo slide. Eu queria que você tivesse atenção do tamanho que foi a andança de Jesus. Aí é a região de Cafarnaum. Vamos para o próximo. Laura, me ajuda aqui. Lá em cima, a seta lá em cima é onde provavelmente Jesus desembarcou. A seta de baixo aqui é onde ficava a casa de Jairo. Uma pequena distância. Agora você imagina isso cheio de pessoas. Pessoas de tudo quanto é lado, espremendo Jesus. Jesus no meio daquela multidão, eu preciso chegar à casa de Jairo. Né? Mas parece que Jesus não estava com muita pressa. E no meio daquela multidão, não tinha um corredor, não tinha batedores. Jesus, ele ia no meio das pessoas, ó, dá licença aqui, talvez Pedro lá do lado, Pedro era aquele cara mais ignorante, né? Dá licença, já ia dando umas cotoveladas em um, em outro, né? Ia abrindo espaço e Jesus, de repente, né? Jesus, vamos lá. Eu imagino como que seria
né? Jairo puxando Jesus pelo braço. Eu imagino como que seria. Não sei, Jairo não estaria andando com Jesus como a gente anda com a esposa, né? Ou com os filhos no shopping, aqui no corredor do shopping, devagarzinho. Não, Jairo está puxando Jesus. Vamos, Jesus, vamos, porque minha filha está morrendo. E de repente Jesus é quem puxa. Jairo recebe um puxão e Jesus olha assim e fala assim: alguém me tocou. Eu imagino Pedro daquele jeitão dele, né? Jesus, você está. Alguém te tocou? Ó, a multidão aqui que está no nosso meio, aqui, Jesus. No nosso coração, óbvio, é que Jesus ele iria correndo para a casa de Jairo. Mas no meio da multidão, Jesus ele olha, alguém me tocou. Tem uma outra coisa que Jesus parece não ser óbvio. Jesus, ele, como Deus, ele tem toda a onisciência. Ele sabe de tudo. Eu imagino Jesus olhando para os olhos das pessoas, como eu olho para o de vocês que estão aqui conosco nessa noite. Alguém me tocou. Alguém me tocou. E no meio daquela multidão, eu imagino Jairo, Jesus, lógico que alguém te tocou, está uma multidão aqui, mas eu preciso que você vá tocar alguém lá em casa, eu preciso que você vá tocar minha filha lá, porque ela está morrendo. Eu imagino os discípulos, Jesus, é a multidão, todo mundo está te apertando aqui, todo mundo está puxando aqui a pontinha da sua roupa. Jesus, ele fala, alguém tocou. Aparece uma mulher, e ela fala assim, fui eu que te toquei. Uma mulher que tinha 12 anos, que ela sofria de uma tremenda enfermidade. Provavelmente, aqui diz uma hemorragia de um fluxo de sangue. Essa mulher ela tinha alguma disfunção menstrual. Ela gastou todo o seu dinheiro nos médicos, o que o texto bíblico diz. E ela gastou todo o seu dinheiro e o seu problema se agravou ainda mais. De um lado, um homem desesperado. Filha está morrendo. Do outro lado, uma mulher envergonhada, porque ela tocou. Segundo a lei cerimonial dos judeus, uma mulher, quando ela estava no seu ciclo menstrual, se ela tocasse em alguém, essa pessoa em quem ela tocasse, essa pessoa estaria impura, e ela precisaria rasgar as suas vestes, sentar sobre cinzas e ficar por 7 dias pedindo perdão publicamente na frente da sinagoga. De um lado, um pai desesperado. Jesus, a minha filha está morrendo. Jesus, eu preciso que você vá urgentemente. Do outro lado, uma mulher envergonhada, correndo o risco, inclusive, de deixar Jesus. Jesus, ele sabe. E o que Jesus faz? Para que Jesus descobre, Jesus começa a conversar com ela. Jesus fala assim, eu quero te curar. Como se Jesus estivesse falando. Agora, gente, vamos ser sinceros aqui. De um lado você tem uma mulher que tem uma enfermidade há 12 anos. Jesus ele tem todo o poder para curar essa mulher, não tem? Mas não seria mais óbvio Jesus falar assim, você pode esperar meia horinha e eu vou lá, mas já volto para terminar de te curar aqui? Não é mais óbvio isso? Porque tem uma criança e o pai está aqui desesperado. Ela está morrendo, e enquanto Jesus conversa com essa mulher, chega pessoas falando assim para o pai, não incomoda mais Jesus porque a sua filha agora de fato morreu. O óbvio aqui seria Jesus falar assim, ei mulher, fica quietinha aí, espera eu aqui, ou me acompanha aqui, porque eu tenho um milagre para fazer na casa de Jairo, que é logo ali, aqui em frente. Mas vamos lá comigo, porque o que a filha de Jairo está passando é mais urgente. Você já tem essa enfermidade há 12 anos. Mas Jesus cura primeiramente essa mulher. Jesus espera que ela expresse. Ele fala o quê? A sua fé salvou.
E é interessante porque se a lei cerimonial faria com que Jesus se tornasse impuro, quando essa mulher ela toca em Jesus, é ela que se torna pura. Durante 12 anos, por causa dessa enfermidade dela, ela foi afastada do seu convívio familiar, ela foi afastada do seu convívio religioso, ela foi afastada do seu convívio social, porque ninguém queria tocar nessa mulher, porque quem tocasse nessa mulher estaria. E quando chega a notícia da morte da filha de Jairo, Jesus faz o quê? Multidão, não vai ninguém agora comigo. Pedro, Tiago, João, vamos lá. Agora Jairo precisa da gente. Agora é Jairo que precisa da gente. E quando ele chega na casa, Jairo, todo mundo está chorando. Qual que é o óbvio? A gente se compadecer da dor. E o que Jesus fala? Gente, ela não está chorando, não está morta, não. Ela está viva. O pessoal começa a dar risada e Jesus fala assim, ó, faz o seguinte, sai todo mundo aqui da casa. Todo mundo aqui. Fica só o pai e a mãe. Jesus começa a fazer uma obra de transformação dentro daquela casa. É interessante, porque na hora da enfermidade só o pai foi atrás de Jesus. A gente não sabe o contexto, né? Talvez a mãe ficou cuidando da filha. Talvez Jairo, ele tinha uma expectativa, uma esperança de que Jesus poderia curar a sua filha. Talvez a mãe não. Mas quando Jesus vai no quarto, está o pai e a mãe lado a lado. E o que Jesus fala? Menina, levante. O nome dela não é Talita. Talita significa menina na língua deles. Milagrosamente, aquela menina se levantou e ela foi curada da enfermidade que a aflige. O que eu quero trazer para você essa noite, independente do período das nossas enfermidades, que nós precisamos ter a presença de Deus. Seja uma enfermidade que está durando a vida toda. E essa enfermidade pode ser uma doença que nós acometemos. Essa enfermidade pode ser um casamento que parece que não tem mais solução. Essa enfermidade pode ser um vício que nós temos. Que nós precisamos é da presença de Jesus purificado. Talvez nessa noite nós estamos aqui, eu e você, nós estamos aqui, e a gente fala assim, mas Tiago, se você soubesse do meu passado, se você soubesse daquilo que eu já fiz, eu sou um homem, eu sou uma mulher impuro, eu queria dizer para você, basta, Jesus, fale, sua fé salvou, você estará limpo. Mas talvez nessa noite aqui você está com uma situação urgente. Aconteceu essa semana. Você está desesperado porque você não consegue mais ver outra solução. Quando é 12 anos, a gente já frequentou terapia, a gente já leu livros, nós já fizemos cursos, nós já fizemos várias coisas e nada deu certo. Mas às vezes acontece alguns momentos na nossa vida que o chão abre. E a gente não sabe para onde caminhar, a gente não sabe o que fazer. E as pessoas falam assim, ó, acabou. Acabou a sua casa, acabou a sua família, as suas emoções, a enfermidade que está sobre você, sua vida financeira, sua vida amorosa, os seus relacionamentos acabaram. Eu queria dizer para você, Jesus ele está falando para mim, para você nessa noite. Ei, levanta. Levanta porque eu estou fazendo aqui uma obra de transformação. Eu estou fazendo uma obra de transformação. É interessante. Dietrich Bonhoeffer, pastor alemão que lutou contra o nazismo, ele disse essa frase. Projeta pra gente. Deus permite que ele mesmo seja posto fora do mundo em uma cruz. Ele é fraco e impotente no mundo,
E essa é precisamente a maneira, a única maneira pela qual Ele está conosco e nos ajuda. A Bíblia nos direciona para a impotência e para o sofrimento de Deus. Apenas o Deus que sofre pode nos ajudar. Nessa noite, se você está passando por sofrimento, seja ele há 12 anos, se você já gastou todos os seus recursos, você já gastou toda a sua esperança, toda a sua expectativa, ou é um problema que nasceu hoje, essa semana, recentemente, você não sabe o que fazer. E pior ainda, as pessoas falam assim, ó, não incomoda mais Jesus, não. Eu queria dizer para você nessa Jesus, Ele pode trazer. Somente Ele pode trazer. Duas histórias. Uma mulher que sofria 12 anos e uma menina que 12 anos que havia morrido. No final, as duas histórias se tornam uma. O que nós contamos nessa noite é o poder de Jesus. Nós não sabemos o nome dessa mulher, nem dessa menina. Mas o que nós sabemos, Jesus operou sobre a vida. Você chama o pessoal do Tóxico. 12 anos. Talvez isso represente para você um período. Período das suas lutas. Um período das suas dificuldades. Período, parece que Deus não está agindo. Você ora, você busca, você clama, mas as coisas parecem que não acontecem. Talvez nessa noite você se sinta como essa mulher. Eu já gastei tudo que eu tinha. Eu já gastei todos os meus recursos. A minha esperança foi embora. Nessa noite basta que Jesus libere uma palavra sobre a sua vida, para que haja uma transformação. Mas talvez o problema que você está enfrentando hoje é um problema de agora, e você não sabe como lidar. Você não sabe como lutar. E as pessoas falam, já não tem mais jeito para isso. Já morreu. O convite de Jesus é, deixa eu ir lá fazer uma obra. Ressuscitar aquilo que está morto. E ressuscitar aquilo que as pessoas estão falando. Queria convidar você para fechar os seus olhos. Você cantasse essa música comigo, fazendo dessa música a sua oração nessa noite. Qual é a sua luta? Qual é a obviedade que você está esperando de Jesus? Ore nesse momento. Se o sol se pôr e a noite chegar,
sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se põe, a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, chamar você, convidar você para se colocar de pé. A gente tem um tempo de oração, tempo de intercessão. A Patrícia aqui, ela pediu pelo seu Mariano.
Talvez é a questão urgente. Talvez você também esteja aqui nessa noite com a questão, já está há 12 anos essa enfermidade, essa dor que eu sinto, essa insônia, essa ansiedade, essa crise. Eu queria orar com você também nessa. Pai, em nome de Jesus, Deus, muito obrigado porque o Senhor tem caminhos que vão trilhando a nossa vida, nosso dia a dia. O Senhor é o Deus que cura a enfermidade, que já não tem mais esperança, onde nós já gastamos todas as nossas emoções, todos os nossos recursos, ó Deus. Ela persiste. O Senhor é o Deus que cura aquilo que é urgente na nossa vida também. Seja uma crise imediata, uma enfermidade imediata, ó Deus, um problema imediato, ó Pai, em nome de Jesus. Eu te oro nessa noite. Nós colocamos nas tuas mãos a vida do Senhor Mariano. Pai, nós clamamos para que haja um mover do teu Espírito Santo sobre a vida dele, sobre essa fratura, Deus, sobre essa cirurgia que ele vai passar. Pai, estenda a tua mão de cura sobre a vida dele, ó Pai, em nome de Jesus. Mas a minha oração, ó Deus, nessa noite é que o Senhor estenda a tua mão de cura sobre o teu povo que se reúne aqui essa noite, sobre o teu povo, ó Deus, que nos acompanha pela internet nessa noite, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, que a nossa esperança ela não vá embora, mas que ela possa ser firmada, ó Deus, na tua presença, ó Pai. A nossa esperança ela possa ser, ó Deus, na sua presença, que ela traz cura, que ela traz restauração, que ela traz uma nova vida, ó Deus, uma vida longe do pecado, uma vida longe do vício, ó Deus, uma vida longe da ansiedade, longe da depressão, ó Deus, uma vida próxima do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, a minha oração nessa noite, ó Deus, é que haja um transbordar do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, ó Deus, haja uma inundação, ó Pai, nas nossas casas, nos nossos casamentos, nas nossas famílias, ó Deus, que haja um tempo de reaproximação, ó Pai, um tempo de novo louvor, de novo nascimento, ó Deus, um tempo onde nós vemos a Tua mão estendida sobre nós, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, estenda a Tua mão sobre nós, ó Pai, estenda a Tua mão sobre o Teu povo, que se chama Igreja Presbiteriana Independente em Salto, ó Deus, estenda a Tua mão sobre as nossas famílias, ó Deus, cuida de cada um de nós, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus é o que eu te oro e te agradeço, e o Teu povo canta junto conosco, ó Deus. A Bíblia diz que os anjos cantavam aleluia. Eu queria desafiar você, cante conosco nesse momento. Aleluia, aleluia, aleluia é um voto de louvor a Deus por aquilo que Ele é. Que a graça, a paz e o amor de Deus, o nosso Pai, esteja com cada um de vocês hoje, ao longo da semana, ao longo das suas lutas, das tempestades, das batalhas, das crises, hoje e por todo sempre. Amém. Deus abençoe você.